continuidade aí no nosso módulo sobre contas nacionais, lembrando aqui que a gente parou falando na formação do que é como que é calculado o produto nacional de um país. A gente viu isso sobre 3 óticas: do consumo, da renda e da produção. Agora a gente vai diferenciar um conceito que é utilizado muito e às vezes acaba sendo utilizado de uma forma que mascara um pouco os resultados de uma economia. Então a gente tem um conceito de produto nominal e produto real, tá? Então o que a gente está falando? Quando a gente fala produto nominal, a gente está falando que é o produto nacional, a gente está calculando o PIB, né? O PIB nacional do país no ano em que se analisa, considerando os preços correntes, ou seja, o preço daquele momento. Então quando eu falo produto nominal, eu estou falando que é o preço do produto hoje vezes a quantidade de produtos vendidos hoje. Nesse hoje que eu estou falando, eu considero um intervalo de tempo, né? Geralmente o exercício financeiro, ou como a gente viu na aula passada, de forma trimestral. Então eu coloquei um esqueminha aqui, o PIB de 3 anos consecutivos: 2017, 2018, 2019. Professor, por que você não colocou 2020 para colocar os dados mais atuais? Porque eu estou trabalhando com PIB anual, tá? E o PIB de 2020 anual não saiu ainda porque a gente não terminou o ano, né? Então eu só posso fazer análise do PIB anual depois do fim do exercício social, né? Então eu preciso do exercício social e exercício financeiro. Então eu preciso que o ano termine. Então que os últimos anos que os PIBs já foram contabilizados foi o ano 2017, 18, 19, né? E os datas mais antigas também, claro, né? Então para calcular o PIB nominal de uma economia, o que eu vou fazer? O somatório do preço dos bens no ano corrente vezes a quantidade vendida naquele ano. Dessa forma eu vou ter um valor do PIB considerado para aquele exercício. Se eu quero saber para 2017, eu vou descobrir o PIB de 2017 multiplicando o preço dos bens em 2017 vezes a quantidade de bens vendidos em 2017. Qual é o problema de se trabalhar com produto nominal? Quando a gente fala de produto nominal, a gente não consegue verificar ao certo ou com precisão se o PIB cresceu no país, porque a gente considera produto o aumento na produção não relacionado ao seu valor, né? A gente está falando de um aumento em produtividade. Então o aumento em produtividade ele tem que estar relacionado à quantidade produzida do bem. Então se eu quero falar que o meu produto aumentou, meu produto nacional aumentou, meu produto interno aumentou, eu tenho que saber se a quantidade de bens produzidos aumentou e não se o preço ficou mais caro. Aqui, como a gente tem duas variáveis, preço e quantidade, elas são diretamente proporcionais, né? A gente tem o PIB, é diretamente proporcional ao preço e diretamente proporcional à quantidade. Se aumentar o preço, o PIB tende a aumentar também. Se a quantidade permanece constante e eu aumento o preço, o PIB aumenta. Se eu mantenho o preço constante e a quantidade aumenta, o PIB também vai aumentar. Então pode acontecer dessas duas formas, né? Eu posso ter um aumento no preço e uma estagnação na quantidade. Eu posso ter o preço estagnado e um aumento na quantidade. Pode também ter uma queda nos dois, queda no preço, queda na quantidade, ou aumento nos dois também. Todos eles vão refletir no PIB do país. Então, quando eu falo de produto nominal, às vezes a gente vê um aumento no PIB e apresentado de forma nominal, mas que a produtividade do país não aumentou. Então, o problema de se analisar, economicamente falando, de se analisar o produto de um país, é considerar esse produto nominal, porque o produto nominal eu posso ter um aumento no preço, um processo inflacionário, mas uma produção reduzida. Isso vai gerar para mim, possivelmente, um aumento do PIB. Só que esse aumento não foi real, né? Porque a quantidade caiu e não aumentou. A gente vai ver isso no exemplo, vai ficar mais fácil entender. Quando a gente considera o produto real já é considerando um ano um exercício como referência, tá? Então eu coloquei aqui para esquematizar, ficar mais fácil de entender. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que congelar os preços em um determinado período de tempo.
Se eu quero saber se houve um crescimento do PIB de 2017 para 2018 para 2019, eu tenho que congelar os preços de 2017, que é a data mais antiga que eu tenho, e eu estou considerando ela como sendo a minha data de referência, o que a gente chama de ano base. Tá? Então, olha só, o que acontece aqui? No PIB de 2017, a gente vai calcular com base no preço de 2017 a quantidade de 2017. Normal. Até aqui, o PIB nominal e real, eles são iguais. Guardem essa informação. No ano base, PIB real e PIB nominal, eles são iguais, tá? Porque considera-se o preço do ano corrente e é o preço do ano base, tá? O preço do ano corrente e do ano base são iguais, tá? Vai ser o preço de 2017. Já para o PIB de 2018, eu vou calcular com o preço de 2017, ou seja, eu congelo o preço dos bens de 2017 e multiplico pela quantidade produzida em 2018. Então, eu estou desconsiderando um aumento no preço ou uma redução do preço para falar do PIB. Aqui eu consigo enxergar se houve aumento ou redução na produtividade do país. Em 2019, eu mantenho o preço lá do ano base. O ano base que eu exemplifiquei, 2017. Então, mantenho o preço de 2017 congelado e multiplico pela quantidade produzida em 2019. Dessa forma, a gente consegue analisar o produto do país sem considerar um aumento nos preços, sem considerar um aumento no PIB relacionado ao aumento dos preços. Tá? Então, aqui eu consigo falar com precisão se eu tive um aumento na produtividade ou uma redução da produtividade. Eu deixei um exemplo aqui para vocês terem como referência e deixei outros dois exemplos, outro exemplo aqui para vocês fazerem e a gente corrigir isso em aula. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, em dado período de tempo, coloquei 2017, 2018, 2019 para os dois. Tá? Os valores são iguais. Tá? Preço e quantidade são iguais, só que para calcular o PIB nominal e o PIB real é diferente. Então aqui, para PIB nominal, preço corrente vezes quantidade corrente. Então vou pegar 105 vezes 62, que vai dar 6.510. Peguem a calculadora e façam aí, confiram os valores. Para 2018, eu vou pegar 112 vezes 60, que vai dar os 6.720. Lembrando, preço de 2018, quantidade de 2018. Depois, para PIB nominal de 2019, preço de 2019, quantidade de 2019, deu 7.250. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem em 2017 6.510, em 2018 6.720, em 2019 7.250. Se vocês perceberem de ano a ano, esse valor aumentou. Então, o PIB nominal mostra para a gente um aumento na produtividade, né? Não na produtividade, mas ele mostra um aumento no PIB do país, tá? No PIB do país. Então isso dá uma falsa ilusão, uma falsa projeção de crescimento econômico. Então o país nessa situação ele apresenta um crescimento econômico. Se o PIB está aumentando, seu produto interno está aumentando, significa que ele está crescendo. Só que a gente vai ver que isso não é verdade. Quando a gente analisar o PIB real, isso aqui não vai ser verdade mais. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu falei para vocês que no ano base, no nosso caso 2017, o ano base, o preço é congelado. Então todos os valores que eu encontrar vai ser baseado nesse preço aqui de 105. Então eu vou pegar 105 vezes 62, que vai dar os mesmos 6.510, que é o que está aqui. Lembra que o ano base, PIB nominal e PIB real são iguais. Tá? Agora, para calcular o PIB real para 2018, eu vou pegar o preço de 2017, os 105, e vou multiplicar por 60. Então, vai ficar 105 vezes 60, que é igual a 6.300. E vou fazer a mesma coisa para 2019. Congelo o preço de 2017 e multiplico pelo preço de 2020 ou 2019. Então, 105 vezes 58 é igual a 6.090. Aí agora, quando eu vou olhar o PIB, 2017 era 6.510. Em 2018 foi para 6.300. Em 2019 foi para 6.090. Há uma diferença entre a análise de PIB nominal e real, porque no PIB real eu tenho uma redução da produtividade. No PIB nominal eu tenho um crescimento.
tá? Um crescimento do valor agregado do PIB. Tá? Então, qual que é o certo a gente falar, qual que é o certo que a gente considera para analisar o crescimento econômico de um país? É o PIB real. Então, esse daqui está mostrando o que está acontecendo. Esses são valores aqui que eu coloquei aproximados esses valores aqui são valores aproximados do PIB brasileiro, tá? Valores aproximados, tá? Só que aqui é 7 trilhões de reais, 7 trilhões 250 bilhões. Então todos esses aqui são valores aproximados. Então o que a gente vem percebendo? De 2017 para 2018 houve uma redução da produtividade e houve também de 2018 para 2019 uma redução da produtividade. Se a gente considerar da mesma forma no PIB nominal, a gente vai ver um crescimento do PIB. Então, esse crescimento não foi relacionado a um crescimento quantitativo de produção, mas sim uma elevação dos preços. O preço aqui está subindo, 105, 112, 125. A quantidade está diminuindo. Então, obviamente, eu coloquei esses valores aqui. Eles são inventados, tá? Esses aqui são dados, isso aqui não reflete a realidade da nossa economia, não. Tá? O que é próximo à realidade é só esse preço aqui. Então peguei valores aleatórios aqui, eu peguei 7.250, dividi por 58 para achar esse 25 aqui, só para fazer essa análise com vocês, para mostrar que quando eu analiso o PIB nominal, nem sempre ele vai me mostrar que o Brasil está crescendo, ou que uma economia está crescendo, porque os preços, o valor agregado dos bens está aumentando. Tá? Então não posso afirmar com o PIB nominal se está havendo um crescimento real da economia. Agora, com relação ao PIB real, posso considerar sim. Posso considerar que está havendo um aumento na produtividade, tá? Ou redução. Nesse nosso exemplo aqui, uma redução da produtividade. A gente chamaria isso aqui de recessão econômica. Tá? Isso aqui é apresentado pelo governo, na maioria das vezes, sempre com PIB nominal. Tá? Sempre com PIB nominal. Aí eu deixei esses dois exemplos aqui para vocês fazerem. Aí enquanto vocês vão assistindo, dá um pause aí no vídeo, respondam, preencham aqui com PIB real e PIB. Aqui eu coloquei dois PIBs real aqui, tá? Aí você desconsidera esse PIB aqui, você vai colocar PIB nominal e esse daqui PIB real, tá? Igual tá aqui, ó, PIB nominal, PIB real, PIB nominal, PIB real. Tá? Ficou aqui que eu copiei e colei, esqueci de mudar, tá? Então aqui eu quero que vocês calculem qual é o PIB real de 2019, 18 e 17. Qual que é o PIB nominal de 2019, 18 e 17 para esse exemplo que eu coloquei aqui, tá bom? Beleza. Então, com relação ao PIB nominal e PIB real, é uma forma de você analisar a preços correntes se uma economia está ou não diminuindo, ou a preços em um ano base, tá? A preço corrente eu considero o PIB nominal e a preços fixados em um ano base, PIB real, tá? Bom, aí a gente tem dois conceitos também. A gente está falando de PIB, Produto Nacional, e Produto Interno Bruto, né? PIB e Produto Nacional. Qual a diferença entre eles? A diferença entre Produto Nacional e o Produto Interno Bruto é que o Produto Nacional ele vai considerar a origem dos fatores produtivos de uma economia. Ou seja, de onde está vindo o capital, tá? Para onde eu tenho que repassar esse capital. O PIB ele não considera isso. O PIB, tudo que é produzido dentro da minha economia, é PIB, tudo. Independente se a empresa que esteja aqui seja estrangeira ou não, se ela seja nacional ou estrangeira. Da mesma forma, eu não considero o que é produzido fora da minha economia. Eu tenho empresas nacionais, tenho trabalhadores brasileiros em outros países do mundo. Eles são considerados para o Produto Nacional Bruto também como uma fonte de recursos. Para o PIB não. O PIB só considera o que é produzido dentro da sua economia. Tá? Então quando a gente fala do produto, a gente vai considerar todos os juros, lucros, royalties, até as remunerações que a gente viu na aula passada, a gente considera para acrescentar ao que é produzido dentro da minha economia. Então o PIB, tudo que é produzido. Então, independente se é nacional ou não, tudo que é produzido. Quando a gente fala de PNB, que é o Produto Nacional Bruto, a gente tem que considerar o que foi produzido fora. Tá? Então, esse RRE aqui é Receita Recebida do Exterior. Receita Recebida do Exterior. E eu tenho esse REE aqui, que é Receita Enviada ao Exterior.
Aqui no Brasil, a situação atual é que a gente tem muito mais empresas internacionais no nosso país do que nós, brasileiros, temos empresas nacionais no resto do mundo. Então, esse valor de renda enviada, ele tende a ser aqui no Brasil sempre maior do que as receitas recebidas. Eu envio muito mais recursos no Brasil do que recebo de fora. Então essas receitas aqui tudo que é produzido no Brasil. Vou dar um exemplo aqui. A montadora Fiat, ela é uma montadora italiana. Ela é instalada aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Lá são produzidos os carros da Fiat que são comercializados aqui no Brasil e que são exportados para alguns lugares, para alguns países da América do Sul e talvez para alguns outros países, não sei de cabeça, mas eu sei que eles exportam alguns veículos para os países da América do Sul. Então é produzido aqui, gera receita aqui, gera renda aqui, só que o lucro que eu coloquei aqui, logo são considerados juros, lucros e royalties. Então os lucros dessa empresa eles são enviados ao país de origem. Então no caso da Fiat, o país de origem é Itália. Então os lucros dessa empresa são enviados. Então receita enviada ao exterior, RE, receita enviada ao exterior. Então tem que tirar do PIB essa grana que é mandada para o resto do mundo. Então eu desconsidero isso que é enviado para o resto do mundo, tá? Não significa que ele não pague os impostos aqui no Brasil como todos os outros empreendedores, todos os outros empresários. Paga normal. Só os lucros que, em vez de serem remetidos à própria economia, eles são reenviados lá para o país de origem. Da mesma forma, a gente tem algumas empresas e alguns profissionais que trabalham no resto do mundo. Quem trabalha fora do Brasil e envia a sua receita para o Brasil, existem muitos casos em que os pais, os tios trabalham em uma economia que não seja a nossa e repassam a renda ou parte da renda delas para os filhos que ficam no Brasil. Essa renda que vem de fora, ela é recebida, ela também tem que ser contabilizada. Tá? Da mesma forma, uma empresa. Você tem uma empresa brasileira na Europa, ela está produzindo e está gerando lucro. Esse lucro que é produzido lá na Europa, ele é enviado para o Brasil. Então eu tenho que somar esse lucro ao produto do Brasil, ao produto nacional. Então quando eu falo produto nacional, vou pegar tudo que é produzido aqui no Brasil, vou pegar e somar ele com o que é produzido lá fora e mandado para cá, com as receitas recebidas do exterior, e vou deduzir o que é produzido aqui e que esses lucros ou royalties ou juros são enviados para o resto do mundo, tá? E aí a gente fala que essa receita recebida menos essa receita enviada é a receita líquida do exterior, tá? A receita líquida do exterior. E aí tem alguns autores que colocam também como receita líquida enviada ao exterior ou receita líquida recebida do exterior. Isso vai depender do ponto de vista. No Brasil a gente envia mais do que recebe. Então esse valor aqui tende a ser negativo, tá? Então produto nacional e produto interno bruto eles vão se diferenciar pela origem do fator de produção, tá? Então de onde vem esse fator de produção? É da minha economia ou é de uma economia do resto do mundo? Então se for do resto do mundo, eu mando esse dinheiro para o resto do mundo. Se for da minha economia, eu trago esse dinheiro também para a minha economia, tá? Então o PIB vai ser esse resultado. PNB vai ser o PIB mais a receita recebida menos a receita enviada. A gente faz alguns exemplos disso em aula, tá? Outra coisa, a gente fala de formação de capital, né? Aqui a gente vai considerar a poupança em três aspectos. São 4 aspectos na verdade, mas como a gente não vai aprofundar muito nosso estudo, a gente não vai falar da poupança externa, tá? Mas não tem muita dificuldade no entendimento não. Se a gente souber o que é o saldo da balança comercial, a gente consegue entender direito como é que é essa poupança externa também, tá? Mas vamos falar da poupança privada, tá? A poupança privada é a poupança das famílias, né? Das famílias, a gente vai considerar famílias e empresas aqui, tá? O que é essa poupança privada? Tudo que eu recebo, tá? Minha receita nacional, tudo que eu recebo menos o que eu gasto, tá? Menos o que eu gasto. Então eu recebo, só imaginar assim, se você recebe R$1.000 e gasta R$800,
você vai ter um saldo remanescente, ou seja, você vai ter ali R$200 que não foram consumidos. O que esses R$200 vai virar para você? Ele vai virar uma reserva, né? E essa reserva a gente vai chamar de poupança. Tá? Essa poupança para a população, ela é chamada de poupança privada. Tá? Então tudo que eu recebo, menos tudo aquilo que eu consumo, transforma-se em poupança. Tá? Poupança. E aí nesse contexto é a poupança privada. Se a gente pensar na poupança pública, a gente vai pensar qual que é a receita do governo. O governo ele recebe através de impostos, então a receita dele é o imposto. E o que o governo gasta? Para onde vai o governo? O governo consome como? Através de transferências e o gasto. Lembrando aqui que esse gasto não são gastos com investimentos, esses são gastos com manutenção da máquina pública. Tá? E aqui eu tenho as transferências, que são os repasses sem que haja necessidade de uma contrapartida do governo, e esse repasse é feito para a população. O exemplo claro disso hoje é o Bolsa Família, o ProUni, que são bolsas estudantis. O governo paga para você estudar, o governo dá dinheiro para você conseguir sobreviver. E os gastos que tem com o governo, tem que pagar os servidores públicos, eu tenho que pagar os gastos que eu tenho com a manutenção predial, etc, etc. Então tem vários gastos que são considerados aqui. Gastos com infraestrutura estão aqui? Não, estão lá no investimento. É diferente desses gastos do governo aqui. Tá? Então o governo vai arrecadar com impostos, ele vai transferir uma parte desses impostos e vai gastar outra parte desses impostos. Se ele conseguir arrecadar mais do que ele gastar e transferir, vai sobrar para o governo uma poupança. Tá? Essa poupança é chamada de poupança pública. A poupança pública, que é do governo. Essa poupança é nossa, né? Poupança pública. Atualmente, o Brasil não consegue equilibrar suas contas e está sempre gastando mais do que arrecadando. O que está acontecendo com a poupança a poupança pública? Está cada vez mais negativa, ou seja, quando não há poupança, há dívida. Então o governo está se tornando cada vez mais endividado. Com essa pandemia que está acontecendo, o governo acaba gastando mais do que o previsto lá nos planejamentos do governo, nos planejamentos financeiros, PPA, LDO e LOA, né? Planejamento plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. E tudo isso, todos os gastos do governo, eles são previstos nessas ferramentas financeiras do governo. Só que como está acontecendo essa pandemia, o governo acaba que tem que gastar uma verba que a gente fala que é uma verba extra-orçamentária, ou seja, ela não consta em nenhum dos 3 planejamentos orçamentários do governo. Tá? E se ela não conta em nenhum desses 3 planejamentos, significa que o governo não tinha uma reserva ou não tinha alocado a receita dele para pagar essas determinadas despesas. Então, nesse contexto, a dívida pública do Brasil vai aumentando. Significa que a poupança do Brasil está diminuindo. Quem paga isso? Quem paga isso somos nós, a poupança privada. Porque a poupança de uma economia ela vai ser a soma da poupança privada mais a soma da poupança pública. Então, se a poupança pública não está conseguindo manter, se o governo não está conseguindo gerar poupança pública, quem vai pagar essa conta é a poupança privada, somos nós. Essa poupança que é a poupança agregada. Entraria aqui a poupança externa. O que é a poupança externa? A poupança externa é a diferença entre o que é comprado e o que é vendido, ou o que é vendido e o que é comprado, ou seja, exportação e importação. Quanto mais a gente vende para o exterior, mais a gente arrecada. Quanto mais a gente compra, mais a gente gasta. Então a gente tem o saldo da balança comercial, ele torna-se uma poupança externa. Ela entraria aqui. Mas para facilitar o entendimento sobre quem paga a conta do governo, eu preferi não colocar a poupança externa aqui, até porque a gente já colocou, isso faz parte lá dentro da demanda agregada de um país. Então, poupança privada mais a poupança pública é a poupança agregada. Professor, por que é S? Esse S aqui de poupança, S não é de poupança, tá? S é saving, que em inglês significa poupança, tá?
E aí a gente tem esse Szinho representando também a poupança agregada do país. Tá? O que controla a poupança e o investimento? Porque a gente vai considerar poupança e investimento, a gente vai considerar sendo coisas distintas. Tá? Por quê? Eu posso, como produtor, decidir aplicar em um investimento financeiro. Aí essa poupança, consideraria essa poupança como um investimento financeiro. Tá? E eu tenho a possibilidade de investir também. E esse investimento é investimento produtivo. Ou seja, ou eu vou alocar meu dinheiro em aplicações financeiras, ou deixar reserva, ou eu vou aplicar em atividade produtiva. Quando que isso torna-se interessante? Quanto que poupar se torna interessante? Quanto que investir se torna interessante? Depende da taxa de juros. Quando a taxa de juros é alta, quanto maior for a taxa de juros, maior a vantagem de se poupar. Tá? Nesse caso, se poupar é realizar investimentos financeiros. Tá? Então, se a gente considerar uma taxa uma taxa de juro um pouco mais elevada, o que vai ser melhor aqui? Vai ser nessa quantidade aqui, assim mais ou menos, vai ser a quantidade de pessoas que vão querer fazer investimentos produtivos. E aqui na frente, essa quantidade aqui vai ser a quantidade de quem quer fazer investimentos financeiros. Então eu tenho muito mais investimento financeiro do que investimento produtivo quando a taxa de juros é muito alta. Ou seja, eu tenho um retorno de um investimento elevado se ele for financeiro. Se ele for produtivo, o retorno é um pouco menor. Ou não é que ele se torna menor, mas é que ele se torna menos atrativo. É o que a gente fala dentro da economia, é o custo de oportunidade. O quanto que eu deixo de ganhar para realizar um tipo de investimento ou um tipo de aplicação, ou para fazer algo que eu deixei de fazer. A gente chama isso de custo de oportunidade. Então, para vocês estarem assistindo essa aula agora, vocês devem estar pensando assim: o que eu poderia estar fazendo para gerar receita para a minha economia, né? Aí você vai pensar a sua economia doméstica. Então, o que eu poderia estar fazendo? O que você deixou de fazer é um custo de oportunidade. Então, esse custo de oportunidade, quando ele é maior do que o custo que você está tendo, ou o retorno que você está tendo, ele torna-se mais vantajoso. Então, eu prefiro ganhar mais trabalhando do que estudando. Se aquilo que eu for ganhar equivale a um retorno maior do que eu terei quando terminar a faculdade, mais ou menos nesse sentido. Então, nesse contexto, o cara que vai investir em atividade produtiva, ele tem que pensar: o investimento produtivo, ele é bom até que momento? Qual é o custo de oportunidade que eu deixo de ter ou de ganhar para fazer esse investimento produtivo? Aí, se a taxa de juros é muito alta, vai compensar mais ele poupar do que fazer um investimento produtivo. E o contrário também vale. Se a taxa de juros for baixa, eu vou poupar menos, porque o meu retorno financeiro vai ser menor, e vou investir mais em atividade produtiva, que o retorno vai ser maior. Porque o custo-benefício torna-se inverso agora. O investimento produtivo torna-se mais atrativo do que o investimento financeiro. Por que o governo está baixando a taxa Selic? Todo mundo já deve ter, eu já falei em algumas aulas, todo mundo já deve ter ouvido falar no noticiário. Taxa Selic, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa de juros referência em nossa economia. Tá? Aqui no Brasil é a taxa Selic. Então essa taxa Selic, ela estava em 2018 até 2018, ela estava 14,25% ao ano. Ela passou em 2020 para 3% ao ano. Então, o que o governo fez? Ele diminuiu essa taxa de juros aqui a valores mínimos, né? Mínimos, menos do que essa taxa quase dá dinheiro para a população. Por que o governo está baixando essa taxa de juros de forma tão significativa? Porque ele quer que aumente o investimento produtivo dentro da economia, para fazer com que a economia cresça. Essa foi uma medida no governo atual que tende a surtir um retorno em médio e longo prazo positivo, né? Só que a gente foi surpreendido com a pandemia
e provavelmente esse retorno vai demorar um pouco mais a acontecer. Tá? Mas a ideia do governo ao baixar a taxa Selic é justamente aumentar a produtividade da economia. Porque aqueles caras que têm dinheiro guardado, que estão lá na poupança, com dinheiro na poupança, eles vão falar assim, pô, estou ganhando quase nada com poupança. Vamos produzir, vamos que eu quero um retorno maior. E aí as pessoas começam a fazer investimentos produtivos. Torna-se mais atrativo. Tá? Então o que vai regular o quanto eu vou poupar e o quanto eu vou investir é a taxa de juros. Tá? Lembrando que a poupança nada mais é do que um consumo adiado. O que eu não consumi hoje, eu vou deixar para consumir posteriormente. Né? É mais ou menos o que a gente faz em casa. A gente junta um dinheirinho, vai colocar na nossa poupança, uma aplicaçãozinha financeira, coloca esse dinheirinho, aí quando junta um montante que dê para comprar alguma coisa, você vai, vou comprar agora, vou comprar um carro. Juntei um pouquinho de dinheiro, vou lá e compro o carro. Ou junto um pouquinho, dou entrada e financio o resto. Então todo esse consumo que a gente não tem hoje vai se transformar em consumo posteriormente. Se não for por você, vai ser pelos seus herdeiros. Tá? Dando continuidade, então, a gente tem outro tópico importante, é a formação de capital dentro de uma economia. Tá? O que é formação de capital? Aí tem o contextozinho aqui, o gasto com bens que foram produzidos, mas não foram consumidos no período, e que aumentam a capacidade produtiva no período seguinte. Então, quando a gente fala de formação capital, a gente vai ter que considerar tudo que eu investi em bens de capital. Lembra que é bem de capital? É aquele bem que é utilizado para a produção de novos bens e que não faz parte do produto final. Tá? E aí nesse contexto a gente coloca máquinas e equipamentos. E a variação do estoque. Se eu não produzi muito, fiquei com estoque, isso significa que no período seguinte eu vou ter maior capacidade de produção. Se eu comprar mais máquinas ou tecnologias que sejam mais atuais e que consigam aumentar minha produtividade, ou se eu mantiver meu estoque, as duas formas vão possibilitar para mim que eu consiga produzir mais no período seguinte. Tá? E aí a gente fala que o investimento total dentro de uma economia, ela vai ser o investimento de bens de capital, né? Investimento de bens de capital, e mais a variação de estoque. Tá? Mais a variação de estoque. Investimento de bem de capital eu tenho que considerar só máquinas e equipamentos novos. Tá? Novos. Tá? Se eu comprar bens usados, eles já foram contabilizados em outros investimentos. Então a gente está considerando sempre produção de bens novos. Tá? O estoque não virou produto, ainda não foi consumido, então ele não foi contabilizado. Então eu contabilizo somente os bens de capital novos e a variação de estoque. E aí a gente fala da formação de capital, ainda a gente tem um contexto de depreciação. Todos vocês já compraram alguma coisa e pouco tempo depois pensaram em vender. O que acontece muito e muito perceptível é com o uso de celular, com carro. Celular provavelmente vocês já devem ter trocado de celular. Aí você vai lá na loja e paga R$700 no celular, R$1.000, R$2.000, R$3.000 no celular. E quando você vai vender, esse de R$700 virou 300, com menos de um ano de uso, perdeu mais da metade do seu valor. Por que perde tão rápido o valor? Né? Porque o bem ele tem uma vida útil. Tá? Ele tem uma vida útil. E a partir do momento que você comprou e começou a utilizar, vai começando a perder a vida útil dele. É como se fosse a bateria do celular. Você colocou para carregar. Quanto mais você usar, menos bateria você vai ter. Mesmo conceito, a depreciação funciona. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que aquele bem ele vá perdendo valor com o tempo. Tá? Ele perde valor com o tempo. Então, quando a gente está falando de formação de capital, a gente tem que considerar a diferença entre líquido e bruto. A gente viu no investimento total aqui, esse investimento total bruto. Tá? E esse investimento total bruto, se a gente tirar essa depreciação, que é a desvalorização do capital e do estoque, a gente vai ter investimento líquido. Então, independente se for investimento, se for produto, qualquer variável que tiver líquido e bruto. Líquido desconsidera depreciação, bruto não. Líquido sempre desconsidera depreciação. Então eu quero saber qual que é o investimento líquido. Então vou descobrir qual que é o investimento bruto e vou diminuir da depreciação. Tá? E a depreciação é a desvalorização
do bem, né? Se eu tenho um bem que tem 10 anos de vida útil, vai chegar no 10º ano, ele não vai valer mais nada, porque ele não vai ter mais utilidade. Tá? Da mesma forma, a gente pode considerar a questão do produto nominal e o produto real. Tá? O produto real, que aí a gente chama de produto líquido, também produto bruto. Né? Produto líquido e produto bruto, a gente desconsidera a depreciação. Lembra sempre, se eu quero descobrir o produto líquido, eu tiro a depreciação do bruto. Se eu quero descobrir investimento líquido, eu tiro a depreciação do investimento bruto. Tá? Se eu quero saber o bruto, eu acrescento a depreciação no líquido. Se eu quero saber o bruto, eu acrescento a depreciação no líquido. Tá? Porque é só um joguinho de matemática aqui. Ó. Se você está aqui, investimento bruto menos depreciação, eu vou pegar essa depreciação que está negativa e jogo para o outro lado positiva. Né? Operação inversa. Se está menos, passa para lá mais. Aí investimento líquido mais depreciação é investimento bruto. Tá? Não tem muita dificuldade não. E por último aqui a gente tem o setor externo. No setor externo a gente até falou um pouco disso, essa relação que a gente tem com o resto do mundo. A gente falou da balança comercial. Né? A balança comercial é resultado da relação que a gente tem com o resto do mundo. E essa relação que a gente tem é a relação entre exportação e importação. Até exemplifiquei para vocês como que eu vou saber o que é exportação e o que é importação, para não esquecer. A gente tem que pensar, exportação é de dentro para fora, tá? Da minha economia para o resto do mundo. Importação é de fora para dentro. É só lembrar da sua respiração. Você inspira e expira. Tá? Da mesma forma, aí vocês não esquecem o que é importação e exportação. Então, a exportação para toda a economia é bom, porque eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, eu estou gerando receita. Se eu estou gerando receita, eu estou gerando produto, estou gerando consumo. Mesmo que esse consumo seja um consumo externo. Se eu estou importando, significa que eu estou comprando, significa que eu estou pagando, estou gerando receita para outra economia. Tá? Então, o que é interessante em uma economia? É vender mais do que comprar, ou seja, é exportar mais do que importar. Então, se eu tenho a exportação, que é representada pelo X, maior, esse símbolozinho aqui é de maior, lembra lá do ensino fundamental, quando vocês começarem a estudar inequação, esse símbolozinho de maior é que ele está falando que a exportação é maior do que a importação. Se a exportação é maior do que a importação, a gente tem um superávit na balança comercial, significa que a gente tem crédito, que está sobrando mais dinheiro do que eu estou pagando. No Brasil a gente tem a maior formação do nosso PIB é baseada nas nossas exportações. O problema é que no Brasil a gente exporta muita matéria-prima e compra muito produto acabado. A diferença entre um e outro é porque a matéria-prima ela tem um valor agregado menor do que o produto manufaturado, né? O produto industrializado. Então, se eu trabalhei e melhorei a matéria-prima, ela já tem um valor agregado. Então, eu consegui aumentar o valor. Então, o problema do Brasil é que ele não exporta bens de consumo final, né? Considera-se no contexto contábil que é um produto de consumo quando ele sai da nossa economia, mas eu estou querendo dizer no sentido de que o resto do mundo vai pegar o que o Brasil vende e transformar ele em um bem manufaturado ou industrializado, e aí ele torna-se um valor com um produto com valor agregado maior. Então é muito mais caro comprar uma lata, vou só exemplificando, uma lata de óleo do que comprar um pouco de soja que dê para fazer e extrair aquele óleo. Então sai muito mais barato você pagar a soja do que você comprar o óleo, tá? Só um exemplo. Quando as nossas vendas são menores do que a importação, significa que o país está gastando mais do que está ganhando. Nesse contexto a gente vai ter um déficit da balança fiscal, tá? Déficit da balança fiscal. Então aqui é o X e a exportação é menor do que M em importação. Então eu estou vendendo menos do que eu estou comprando. Significa que eu não estou gerando receita para pagar as minhas importações. E aí eu falo que eu tenho um déficit na balança comercial. E que é muito difícil acontecer quando os dois são iguais. A exportação iguala-se à importação e aí a gente fala que a gente tem um equilíbrio da balança comercial. Acho que não fica dúvidas com relação a isso. Tá? O que vai definir o quanto vai ter de exportação e o quanto vai ter de importação? É a taxa de câmbio. Todo mundo deve estar vendo e acompanhando
nos noticiários o real valorizando de forma absurda, quase chegou aos R$ 6 e agora deu uma recuada, ainda está mais de R$ 5, mas um pouco mais distante dos R$ 6 que estava esperado para essas semanas aí, né? Esse valor do dólar que a gente considera é a taxa de câmbio, tá? Se o dólar tivesse R$ 6, significaria que para comprar um dólar eu precisaria de R$ 6. Para você isso é óbvio, né? Mas ainda assim, e quantos dólares eu preciso para comprar R$ 1? Aí o conceito vira, né? Eu preciso de 1/6 de dólar para comprar R$ 1. É muito pouco. É muito pouco. Então a nossa moeda perante ao dólar está muito desvalorizada. Isso dá uma vantagem para quem quer vender. Então a gente vende e exporta, tudo que a gente exporta praticamente tudo, né, baseado na moeda americana, que é a moeda de transação comercial no mundo inteiro, que é o dólar. Então se o dólar está muito alto, eu que estou vendendo vou querer vender muito, porque o dólar alto eu vou ter uma receita muito maior. Agora quem está querendo comprar não vai querer comprar, porque com dólar muito alto os produtos ficam muito caros. Então quanto maior for a taxa de câmbio, maior a vontade de uma economia exportar e pior para quem quer importar. É bom para quem exporta, mas é ruim para quem importa. E aí quando a gente tem um equilíbrio, que a gente chega a uma taxa de câmbio ideal, a gente chega a uma quantidade que satisfaz tanto quem está exportando quanto quem está importando. Então a taxa de câmbio que determina o equilíbrio no mercado de exportação e importação no mundo inteiro. Então a gente tem, eu estou falando do dólar, mas a gente tem algumas outras moedas. A gente, apesar de comercializar tudo por dólar, tem outros países que negociam com a sua própria moeda. Então você vai pegar, além do dólar, eu posso negociar com a Argentina com peso, eu posso negociar com países da Europa utilizando o euro, posso também. Todos esses valores, transações, troca de moeda vão depender dessa taxa de câmbio. Se você for viajar para um país que não seja o Brasil, claro, você vai ter que comprar moedas, ou você vai comprar dólar ou você compra moeda local, né? Se você for para o México, vai comprar peso mexicano, para a Argentina, peso argentino, para a Europa, euro, para os Estados Unidos, dólar. Então toda moeda que você troca, ela tem uma taxa de câmbio, tá? E ela que vai definir quanto que é o ideal para as exportações e importações. Nesse cenário que a gente está passando, a taxa de câmbio de real para dólar, ela está elevada, não favorece a nossa economia, porque para a gente comprar, a gente tem demanda de alguns produtos do resto do mundo, só que está ficando muito caro. Isso vai diminuir as nossas negociações com o resto do mundo. Da mesma forma, comprar os produtos brasileiros também estão ficando muito caros. Então o pessoal de fora não está querendo comprar tanto assim, mas o brasileiro quer vender bastante. Na verdade, torna-se até mais barato para quem negocia a dólares, fica mais barato comprar do Brasil, né? Porque o real está desvalorizado. Então acho que fica claro, taxa de câmbio determina o equilíbrio da exportação e importação. Deu para entender que é taxa de câmbio, é aquela conversão, sempre que a gente for fazer conversão de uma moeda, da moeda de uma economia com a moeda de outra economia, a gente usa essa taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio ela é determinada de acordo com a quantidade de moedas que tem em uma economia. Se a gente for pensar dessa forma, a gente está falando de demanda e oferta. Demanda e a oferta por esses bens. O dólar está alto aqui no Brasil porque tem pouca moeda aqui, ou seja, o produto está escasso no Brasil. Quando há escassez de mercadoria, há uma elevação do preço. Bom, falei tudo que tinha para falar com relação às contas nacionais e acrescentar e direcionar para os cursos já direto na nossa aula mesmo online, tá? E aí eu tiro dúvidas, mas de qualquer forma não deixem de fazer a atividade proposta que eu vou fazer junto com vocês em sala de aula, tá bom? Fiquem bem, se possível em casa, e até nossa aula.